O teorema do virial diz o seguinte: se os Qs e Ts são funções limitadas do tempo, e se os valores médios de soma, daquela soma lá, QI, derrom de H, derrom de QI, e de uma outra soma análoga com os P's no lugar dos Q's. Então, se os valores médios dessas somas existem separadamente, então eles são iguais. Ou seja, o valor médio da soma I de QI derivada de H em relação a QI é igual ao valor médio da soma de PI derivada de H em relação a PI. É isto o que afirma este teorema. Se os Qs e Ps são funções limitadas e se os valores médios desta quantidade e desta quantidade existem, então esses valores médios são iguais entre si. Tá ok? A demonstração desse teorema é simples. Antes de começar a demonstração, deixe-me fazer uma pergunta a vocês. O que significa dizer que uma função é limitada? Qual é a expressão matemática desta propriedade de uma função ser limitada? Como é que se exprime matematicamente o fato de uma função ser limitada? Exatamente isso, é dizer que dizer que uma função f é limitada, o nome já está dizendo. Ela está contida no intervalo de valores, não pode ser maior do que um certo número nem menor do que outro número. Então o módulo dela tem que ser menor ou igual a um certo número positivo m. E significa, graficamente, significaria isso. Se nós traçarmos uma horizontal aqui, m, e aqui menos m, a função pode fazer qualquer coisa aqui, mas não sai desse intervalo. Então ela não pode assumir valores arbitrariamente grandes, nem arbitrariamente pequenos, negativos. Quer dizer, grandes em módulo, porém negativos. Então, é isso que caracteriza uma função limitada. A demonstração é simples, baseada na consideração da seguinte função. G de t é simplesmente a soma dos produtos dos Qs e Ps. Se os Qs e Ps são funções limitadas, então essa função g também é limitada. Como é que se prova essa afirmação que eu acabei de fazer e que é um tanto óbvia, mas como é que se prova que a função g é limitada? Nós temos que provar alguma coisa desse gênero. Então vamos calcular módulo de g de t. Isso, por definição, é o módulo dessa soma. E daí? O que acontece com o módulo de uma soma? Isso aqui é menor ou igual à soma dos módulos. Isso é uma propriedade fundamental de módulo.
E o que acontece com o módulo de um produto? Produto dos módulos. Então isso aqui é a mesma coisa que soma de I igual a 1 até N de módulo de QI de T, módulo de PI de T. Agora, por hipótese, cada função dessas é limitada. Então, QI é menor ou igual a um certo número MI, o módulo de QI. O módulo de PI é menor ou igual a um certo número NI. Então, esta soma é menor ou igual à soma de I igual a 1 até N de MI, NI. Chame esse número de M. Então, existe um número M tal que o módulo de G de T nunca é maior do que esse número M. Então, G é uma função limitada. Olha só, o fato de ter introduzido esta função para tentar encontrar alguma coisa relacionando estas quantidades ou seus valores médios, né, é motivada pelo seguinte, ó, observe, d-ROM de H, d-ROM de QI, pelas equações de Hamilton, é menos PI ponto. E d-ROM de H, d-ROM de PI é QI ponto. Então isso aqui envolve coisas do tipo QI, PI ponto mais PI ponto QI, que é DDT disso aqui. Tá? Então vamos calcular a derivada desta função, usar as equações de Hamilton e depois tomar o valor médio. Porque o resultado, o que o teorema do Virial afirma é a igualdade desses valores médios. Então tomemos a derivada de G em relação ao tempo. dG dt é a derivada dessa soma de produtos, isso dá QI ponto PI mais PI ponto QI. Pelas equações de Hamilton, QI ponto é a derivada de H em relação a PI e PI ponto é menos a derivada de H em relação a QI. Portanto, substituindo lá em cima, nós ficamos com dG dt igual a soma de PI derivada de H em relação a PI, que é esse primeiro termo aqui, menos soma QI. Ó, como resultado do teorema do Virial envolve valores médios, valor médio disso e valor médio daquilo, então vamos tomar o valor médio de dG dt. Mas nós temos o seguinte, ó, o que é o valor médio de dG dt? Vamos usar a definição. É o limite, quando t vai para infinito, de 1 sobre t, integral de 0 até t, da função cujo valor médio está sendo calculado, que é dG dt. Pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral é imediata, isso dá o limite, quando t tende a infinito, de g de t menos g de 0 sobre t. E o que se pode afirmar sobre o valor desse limite aí? Por que é 0? Porque 1 sobre t, quando t tende a infinito, vai tender para 0,
O numerador é limitado. Tá? E o denominador tende para infinito. Então, este limite aqui é igual a zero. Portanto, se nós tomarmos o valor médio... observe que da definição, né, de valor médio, o valor médio depende linearmente da função. Relembrando aqui, o valor médio de f é o limite de 1 sobre t, integral de 0 a t, de f de t dt. Se f e g forem duas funções, cada uma tendo um valor médio, ou seja, para a qual o limite existe, então o valor médio de f mais g, claramente, é valor médio de f mais valor médio de g, por causa da linearidade da integral. Desde que cada um desses limites exista. Tá? Porque pode acontecer de o valor médio da soma pode existir sem que os valores médios individuais existam. Tá? Um exemplo trivial é, imagine, f de t igual a 1 menos t. G de t igual a 1 mais t. O valor médio dessas duas funções aqui não existe. Aquele limite não existe. Nem para f, nem para g. Mas se nós somarmos f com g, dá a função constante igual a 2, cujo valor médio, obviamente, é 2. Tá? Se os valores médios de f e g existem separadamente, então o valor médio de f mais g existe e é igual à soma dos valores médios de f e g. Então, supondo, se nós tomarmos o valor médio em ambos os membros dessa equação, então nós ficamos com isto aqui. Desde que cada valor médio desses exista separadamente, tá? Que é uma das hipóteses lá do enunciado. Mas sob a condição de que esses valores médios existem separadamente, ele é igual ao valor médio de dg dt, mas esse valor médio acabamos de ver que é zero. Portanto, este valor médio é igual a este, que é exatamente o que o teorema do virial afirma.